Fala galera, salve salve, bom dia para todos, um ótimo dia na verdade. Espero que todo mundo esteja muito bem. Canal Bets e Tips aqui na área, passando mais uma vez para deixar os palpites dessa sexta-feira, dia 21 de julho. Sexta-feira geralmente é um dia com poucos jogos, ainda mais nessa situação em que as grandes ligas estão na pré-temporada. No entanto, nessa sexta-feira em específico conseguimos tirar boas análises, tivemos alguns jogos a mais. Então tivemos bons palpites para passar para vocês. E outra boa notícia também é que as ligas já estão voltando aos pouquinhos. Já voltamos com Bulgária, Dinamarca está voltando, Polônia, Romênia. Então aos poucos as nossas possibilidades, as nossas alternativas vão crescendo. Isso nos ajuda demais, facilita muito o nosso trabalho. E evita que a gente tenha que buscar aqueles jogos completamente alternativos em que a gente nem tem muita base estatística para montar um vídeo. E primeiramente queria agradecer a quem está aqui todo dia curtindo o nosso vídeo. É um prazer fazer o trabalho para todos vocês. A gente faz tudo com muito carinho, espero que vocês gostem. E caso curtam o nosso conteúdo, deixa o like, deixa o follow, isso não custa nada para vocês e nos ajuda bastante. E como já é habitual nosso, vamos aos nossos resumos da rodada. Dia 19/7 deixamos 8 palpites, cravamos os 8, tivemos 100% de aproveitamento. Dia excelente, quando a gente não toma nenhum head no dia, até o sono é melhor. Tivemos emoção em alguns palpites, o Sevilha empatou o jogo já no finalzinho. E nós precisávamos desse over 1,5, que estava no bilhete também. O Novo Horizontino abriu 3-0 já no primeiro tempo, então não poderia sair nenhum gol no segundo tempo. E deu tudo certo, o Novo Horizontino cozinhou o jogo no segundo tempo. E outro jogo tenso também foi o Sport em Vitória, que o Vitória ganhou do Sport fora de casa. Então se saísse mais um gol nós também tomaríamos o head e uma pressão do Sport, mas felizmente para nós o head não veio e o gol não saiu. Para vocês verem como a Série B é imprevisível, né? O Sport é uma das equipes favoritas a subir e perde em casa por Vitória, mesmo fazendo uma ótima campanha com seus domínios no ano inteiro. E outra entrada também bastante óbvia que acabou não batendo e conseguimos desviar foi a vitória do Botafogo contra o Patronato, o time de 11º lugar da segunda divisão da Argentina. O Botafogo abriu 1-0 com tranquilidade, poderia ter segurado, feito mais gols. No entanto, dormiu com o resultado embaixo do braço e acabou tomando empate. Era uma vitória absolutamente tranquila. E inclusive essa vitória que o Botafogo deixou escapar nos custou um bilhete no grupo do Telegram. Mas isso faz parte, às vezes a sorte está do nosso lado, às vezes está o azar. Ontem aqui no grupo conseguimos desviar das 2 pegadinhas do dia, então tudo certo. Em relação ao bilhete pronto, conseguimos cravar com uma odd excelente de 2, um over 1,5 no jogo do Sevilha e uma vitória do Lillestrøm contra o Aalesund no campeonato norueguês. Cravamos o bilhete pelo segundo dia seguido e espero que a gente continue nessa sequência. E antes dos bilhetes do dia, quero lembrar a vocês dos nossos canais do Telegram. Os links estão fixados no primeiro comentário do vídeo. No canal Free a gente tem deixado um bilhete por dia. No canal Gold a gente deixa mais bilhetes, tem entradas ao vivo também. Enquanto a grade não aumentar, as grandes ligas não voltarem, a gente vai manter dessa forma. Mas em breve pretendo movimentar ainda mais também o grupo Free, é uma promessa minha. Assim que tivermos mais possibilidades de jogos, vamos fazer também. E meu WhatsApp também está à disposição, caso alguém queira tirar algum tipo de dúvida, é só chamar no Zap. Mas sem mais enrolações, vamos aos jogos dessa sexta-feira, dia 21 de julho. Iniciando a grade do dia, a 24ª rodada do Campeonato da Coreia do Sul, o Ulsan Hyundai enfrenta o Jeju. O Ulsan Hyundai é o líder do campeonato com 12 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. O Jeju é o 8º colocado. A diferença entre as duas equipes é de 23 pontos. Então temos uma tendência um pouco favorável ao time da casa, visto que a diferença na classificação é muito grande. Nesse jogo temos uma peculiaridade, essas duas equipes se enfrentaram faz menos de um mês pela Copa. O jogo terminou empatado e o Jeju acabou eliminando o Ulsan Hyundai, foi uma surpresa. Sem contar que o Ulsan também faz 2 partidas já que não vence em casa. Esse jogo deve até ter um clima de revanche, mas o time da casa é superior tecnicamente. Deve querer mostrar uma reação à sua torcida devido à eliminação recente na Copa e devido à derrota recente no campeonato coreano em casa. O Jeju atuando fora de casa nos últimos 5 jogos somaram 4 derrotas e apenas um empate da Copa justamente com o Ulsan. Aqui eu vejo 2 possibilidades de entrada. Temos uma boa oportunidade no mercado de gols. Nos últimos 5 jogos como mandante, o Ulsan Hyundai bateu over 1,5 em todos eles. O Jeju bateu todos eles também como visitante. E outra possibilidade também é buscarmos algo a favor do time da casa. O time é líder com muita vantagem, tendência de vitória.
Para quem quer arriscar um pouco mais, uma vitória seca para o time da casa, para o líder do campeonato, tá pagando em torno de 1,70, variando um pouquinho a cada casa de apostas. Nós vamos aproveitar essa odd e vamos buscar algo a favor junto com o empate, para fazermos uma entrada um pouco mais segura. Então aqui nós vamos de casa empate anula para montar um bilhete. Às 8h35, continuando com a nossa grade do dia, chegamos à China. O Shanghai Port recebe o Guangzhou. É um duelo do líder do campeonato contra o 10º colocado, a diferença entre os dois é 19 pontos. Então de antemão já podemos perceber um favoritismo para o time da casa. A odd para uma vitória simples do Xangai está pagando em torno de 1,30. Teríamos que montar um bilhete, mas é uma aposta relativamente boa, visto que o time vem de 7 vitórias nos últimos 10 jogos atuando como mandante. Outra alternativa boa aqui para montar um bilhete é operarmos no mercado de gols. O Xangai bateu o over 1,5 em 9 dos seus últimos 10 jogos atuando em casa. E outro dado muito relevante é que o Guangzhou bateu esse over 1,5 atuando como visitante em 9 de 10 jogos e marcou gols em 9 de 10 jogos. Então aqui temos uma boa oportunidade para entrar no mercado de gols. Para quem quer fazer uma entrada um pouco mais ousada, uma entrada simples, aqui o ambas marcam é bem interessante. E já para quem quer compor uma aposta múltipla, um bilhetinho, nós vamos de over 1,5. Seguindo na China também às 8h35, o Tianjin Tiger recebe o Shenzhen. Tianjin é o 5º colocado com 28 pontos, enquanto que o Shenzhen é o lanterna com apenas 11 pontos em 17 partidas. O time teve apenas 3 vitórias. O time jogou 7 jogos como visitante e soma apenas um empate e 6 derrotas. O time marcou apenas 4 gols e tomou 24. Então favoritismo muito grande para o time da casa. No entanto, as odds estão muito baixas, em torno de 1,17, 1,18 até 1,20, variando um pouquinho de cada casa de apostas. É uma aposta justa para quem quer montar um bilhete. É mais ou menos o mesmo valor que está pagando o over 1,5. Então para mim aqui é indiferente, tanto a vitória para o time da casa quanto o over 1,5 me parecem ser apostas bem seguras. Nos últimos 5 jogos, o Tianjin bateu o over 1,5 em todos eles, bateu o over 2,5 em 3 deles. Já o Shenzhen vem de 5 derrotas consecutivas, goleadas 3-0, 5-0, 4-1. Então para quem quer fazer uma entrada simples, dá para procurar o over 2,5, visto que o time visitante toma muitos gols, tá pagando em torno de 1,50. Dá para usar também para compor um bilhete com algum escanteio, alguma coisa do tipo. Aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 14 horas, campeonato sueco, o Brommapojkarna recebe o Hammarby. As duas equipes estão próximas na competição. O Hammarby é o 8º colocado, enquanto que o Brommapojkarna é o 10º. A diferença entre as duas equipes é de apenas 3 pontos. Tendência de um duelo equilibrado, visto que o time que está um pouco à frente no campeonato atua fora de casa. Aqui é extremamente complicado apontar um vencedor, tanto é que as odds estão muito equilibradas. Aqui a única possibilidade que eu enxergo é operar no mercado de gols. São duas equipes com média de gols em torno de 3 gols por partida, isso é uma média interessante. O Brommapojkarna bateu o over 1,5 em 87% dos jogos. Já o Hammarby a taxa um pouquinho maior, de 88% dos jogos. O Brommapojkarna bateu esse over 1,5 em 4 dos seus últimos 5 jogos como mandante. O Hammarby também bateu em 4 dos seus últimos 5 jogos como visitante. Então aqui temos uma tendência de jogo para gols, aqui nós vamos de over 1,5. Às 15 horas, Islândia, o Breiðablik recebe o Vestmannaeyjar. O Breiðablik é o 3º colocado da competição, enquanto que o Vestmannaeyjar é o 8º. A diferença entre os dois times na tabela é de 13 pontos. O Breiðablik é um time que constantemente está no nosso canal. Acabou de eliminar o Shamrock Rovers da Irlanda em uma das fases qualificatórias da Champions. Nos seus últimos 5 jogos em casa foram 4 vitórias e um empate, nenhuma derrota. Já a equipe visitante, atuando fora de casa nos seus últimos 5 jogos, foram 3 derrotas, um empate e apenas uma vitória. E essa vitória foi contra o lanterna do campeonato. Então temos um favoritismo para o time da casa. E esse jogo de certa forma pode servir como uma revanche, porque o Vestmannaeyjar eliminou o Breiðablik da Copa da Islândia esse ano. O Breiðablik amassou o jogo inteiro, mas cada vez que o Vestmannaeyjar ia para o ataque fazia um gol. O jogo terminou 3-2 contra o Breiðablik, então isso deve dar mais um aditivo ao jogo. Aqui, seguindo o retrospecto recente das equipes, seguindo a diferença técnica entre elas, nós vamos de casa vence. Às 19 horas, 19ª rodada da Série B, o CRB recebe a Ponte Preta. Como a gente vem falando todos os dias aqui no canal, a Série B é um campeonato muito bom para operar no mercado de under. Tem se mostrado um campeonato com uma média de gols muito baixa, e nesse caso não é diferente, são duas equipes que se enquadram nesse perfil. No entanto, temos um adendo. O CRB bateu o under 3,5 em 88% dos jogos no campeonato. No entanto, recentemente vem apresentando alguns gols em seus jogos. Nos seus últimos 5 jogos como mandante, bateu o over 1,5 em todos eles. Então é uma entrada pra gente ficar de olho. Mas o grande problema é que enfrenta a Ponte Preta, que é um time que bateu o under 3,5 em todos os jogos do campeonato.
Para terem uma noção, as últimas 5 partidas da Ponte Preta, 4 terminaram em 1-0 e a outra terminou em 1-1. Então é um time que marca poucos gols, toma poucos gols. É complicado entrar no over contra a Ponte Preta. Para quem quer dar uma arriscada apostando mais na eficiência do time da casa, o over meio está pagando uma odd em torno de 1,40, 45, é uma odd interessante. Nós vamos continuar seguindo as estatísticas que a Série B vem nos apresentando. Nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. Às 21h30 chegamos à América do Norte Central, é a Copa das Ligas que envolve clubes desses dois continentes. O Austin dos Estados Unidos recebe o Mazatlán do México. O Austin é um time que vem jogando forte sobre seus domínios. Nas últimas 5 partidas em casa venceu 4. Já o Mazatlán, como visitante, nas suas últimas 5 partidas foram 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. No entanto, a gente tem que tomar cuidado porque a Liga Mexicana ela é mais forte do que a Major League Soccer. Por mais que a Liga Americana faça alguns investimentos esporádicos, o futebol é muito mais competitivo no México. Então eu tenho uma certa ressalva a fazer uma entrada a favor do Austin. Prefiro esperar iniciar o jogo para ver como é que ele se desenrola. Pré-live eu prefiro operar no mercado de gols. O Austin bateu o over 2,5 em todos seus últimos 5 jogos como mandante. Já o Mazatlán bateu esse over 2,5 em 4 dos seus últimos 5 jogos como visitante. Então temos uma tendência de jogo para gols. Para quem quer fazer uma entrada um pouco mais ousada, uma entrada simples, cabe o over 2,5. Tá com uma odd bem interessante, em torno de 1,85, 1,90. E para quem quer montar um bilhete, o over 1,5 também tá com uma entrada interessante, tá com uma odd interessante, aliás. Tá pagando em torno de 1,25, 1,28 até 1,30, variando a casa de apostas. Então é esse mercado que nós vamos seguir. Nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. E no nosso último jogo da grade do dia, continuamos na América do Norte Central, na Copa das Ligas. O Leão do México recebe o Vancouver Whitecaps do Canadá. O Vancouver, apesar de ser do Canadá, ele joga a Major League Soccer dos Estados Unidos. Aqui temos a tendência de um jogo muito equilibrado, tanto que as odds estão muito parelhas. Aqui eu não me arrisco a determinar um favorito para esse jogo, prefiro operar no mercado de gols. O Leão bateu o over 2,5 em todos os seus últimos 5 jogos como mandante, bateu o over 3,5 em 3 de 5, então é um time com tendência para gols. E o Vancouver Whitecaps mantém essa tendência, nos seus últimos 5 jogos bateu o over 2,5 em todos os 5, então é um jogo que a gente pode esperar gols. E é mais um jogo que temos odds interessantes. Para quem quer fazer uma entrada simples, um pouquinho mais ousada, o over 2,5 está pagando em torno de 1,90. Para quem quer montar um bilhete, fazer uma entrada um pouco mais conservadora, o 1,5 está pagando em torno, lógico, variando aquele pouquinho, de acordo com cada casa de aposta. Então, aqui para montarmos um bilhete, nós vamos de over 1,5. E com esse jogo encerramos a grade do dia. Então, antes do bilhete pronto, eu quero lembrá-los que nossos canais de Telegram, os links estão fixados no primeiro comentário do vídeo. Quem tiver algum interesse, meu WhatsApp também está à disposição, é só chegar e trocar uma ideia. E no bilhete pronto do dia, temos uma vitória simples do Breidablik e um over 1,5 no jogo do Austin contra o Mazatlán, com uma boa odd de 1,75. E por hoje era isso, queria desejar a vocês todos uma ótima sexta-feira, que Deus nos abençoe. Para quem for fazer aquela fezinha, boa sorte para todos nós. Se Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente, passando os palpites do sabadão, mais um final de semana que se inicia. Então é isso, um abraço a todos, até mais, valeu!